Bom dia, gente. Estamos no nosso 17º dia do nosso devocional Uma Vida com Propósitos, Para Que Estou na Terra, do Rick Warren. E o tema de hoje é um lugar a qual pertencer. Mas antes da gente falar sobre esse tema, que eu tenho certeza que vai ser muito edificante, eu queria te pedir para deixar um like nesse vídeo e também se inscrever no canal para você ficar por dentro de todas as mensagens que nós estamos compartilhando ao longo desses 40 dias. E eu queria também te pedir, se por acaso você caiu de paraquedas aqui neste vídeo, que você venha, depois que assistir todo esse vídeo, clicar no link da descrição e voltar para o primeiro dia e acompanhar essa sequência de mensagens para você ficar de acordo aqui com o nosso número de mensagens, né? Então vamos lá para o nosso dia 17. Um lugar a qual pertencer. Efésios 2,19 vai dizer: agora vocês são membro da família de Deus e cidadãos do país de Deus e pertencem à casa de Deus com todos os outros cristãos. E em 1 Timóteo 3,15, a família de Deus é a igreja do Deus vivo, a coluna e o fundamento da verdade. Hoje a gente vai falar sobre a família de Deus, né? A gente iniciou esse assunto no vídeo de ontem, mas hoje a gente vai falar especificamente sobre a igreja, né? Fomos criados, né, desde lá do Jardim do Éden, que Deus fala: não é bom que o homem esteja só, e cria sua esposa para que eles formassem uma família e formassem descendentes, né? A gente foi criado para viver em comunidade, né? Moldados para o companheirismo e formados para uma família. E nenhum de nós pode cumprir o seu propósito sozinho e sem ajuda, né? E ele fala em especial aqui, né, que a gente foi formado como um corpo e cada membro está ligado uns aos outros, né? A Bíblia diz, né, que em Cristo fomos formados. Em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. E é seguir a Cristo. A primeira mensagem que ele deixa aqui, né? Seguir a Cristo não é apenas crer em Cristo, né? A gente é membro de um corpo, a igreja. Então a gente tem que pertencer a esse membro também. A gente tem que escolher fazer parte do corpo de Cristo, que é muito importante, né, em toda a nossa caminhada cristã. E pela perspectiva de Paulo, ele diz: ser membro da igreja significa ser um órgão vital de um corpo vivo, parte indispensável e inseparável do corpo de Cristo. E a gente foi criado com uma função específica, com um dom específico, com uma habilidade específica, como a gente falou anteriormente, né? Para a gente edificar o corpo de Cristo. Então, como que a gente vai edificar um corpo de Cristo? Fazendo parte da família de Cristo, fazendo parte de uma igreja local. A nossa vida para ter um propósito, a gente tem que estar inserido uma igreja local para exercer nossos dons, para exercer nossas habilidades, para exercer o propósito de Deus sobre a nossa vida, né? E a Bíblia diz: assim, somos como as várias partes do corpo humano. Cada parte tem seu significado no corpo, visto como um todo, mas não o contrário. O corpo de que estamos falando é o corpo formado pelas pessoas escolhidas por Cristo. Cada um de nós encontra significado e função como parte desse corpo. Não podemos ser como um dedo decepado que não tem valor. Ou seja, a gente vai encontrar a nossa função, nossa habilidade fazendo parte desse corpo, e a gente tem valor fundamental para exercer ali. E a gente não pode ser, como ele falou, como um dedo decepado, né? Que não tem valor, que está fora do corpo, que não faz parte daquilo, não faz parte do propósito, né? E quando a gente se desliga de alguma forma deste corpo, né, a gente vem ficar paralisado e a morrer. E por isso que a gente percebe que muitas pessoas, quando estão passando por um esfriamento espiritual, a primeira coisa que elas fazem é se distanciar do corpo de Cristo. Começam a faltar os cultos, começam a faltar os conectes e células, e a gente vai vendo esse desligamento do corpo. E quando isso ocorre, né, a pessoa acaba ficando paralisada e morrendo, né, perdendo a fé mesmo, porque o corpo de Cristo representa a comunhão.
E a Bíblia diz, né? Ame sua família espiritual. Muitos cristãos estão na igreja, mas não amam a sua família, não querem se tornar parte dessa família verdadeiramente, né? E não querem exercer a função que Deus deu para ela dentro do corpo. E a igreja, a palavra igreja na Bíblia, ela é usada na sua maioria das vezes, tá? Para se referir a uma comunidade visível e local. É claro que ela foi usada também como alude a todos os fiéis, porém ela também é usada a maioria das vezes para se referir realmente a uma comunidade visível e local. E a Bíblia diz que o cristão sem uma igreja local é como o órgão sem corpo, a ovelha sem rebanho ou a criança sem família. Ou seja, a gente precisa estar inserido em uma igreja local. E muitas das vezes, né, na nossa atualidade, na nossa geração, muitas pessoas pregam em relação ao individualismo, à independência, e isso acaba criando muitos órfãos espirituais, crentes peregrinos ou sem igreja, que acreditam que não precisam estar inseridos ali num corpo local, né, numa igreja local, e não acabam pegando comprometimento, nem responsabilidade, nem compromisso com nenhuma igreja. E Deus nos deu dom, habilidades e funções para a gente exercer no corpo de Cristo. E como que você vai fazer isso se você não está inserido numa igreja local, se você não vai estar ali edificando-a? E ele dá alguns motivos aqui que a gente vai destrinchar ao longo desse vídeo sobre o porquê você precisa de uma família eclesiástica, ou seja, de uma igreja para você estar frequentando. E o primeiro ponto que ele vem destacar aqui, a família eclesiástica identifica como um cristão verdadeiro, né? Em João 13:35 vai dizer: o amor de vocês um pelos outros provará ao mundo que vocês são meus discípulos. A gente falou desse versículo ontem também. Então a gente está inserido ali e amando verdadeiramente a nossa igreja, edificando-a, a gente mostrará para o mundo que nós somos discípulos de Cristo. E juntos e não separados, juntos somos o corpo de Cristo, né? E a família eclesiástica, né, o segundo ponto, retira-o do isolamento egoísta. E quando a gente está exercido ali na igreja, né, no meio de outros membros, nós passamos a se interessar pelos outros e também compartilhar as nossas experiências. E muitas das vezes as nossas experiências, por mais que a gente não ache, mas pode edificar a fé do outro. Então, esse isolamento, por isso que ele é um isolamento egoísta, que você não compartilha as coisas com os outros, que podem muitas vezes estar edificando aquela pessoa. Através do seu testemunho, a fé daquela pessoa pode ser aumentada. Através do seu testemunho, a outra pessoa pode entender qual é o propósito de Deus para a vida dela. Então, por muitas das vezes, a gente acaba se isolando, e isso é uma forma egoísta de viver o evangelho. E aqui ele fala, né, que somente pelo contato regular com os fiéis comuns e imperfeito podemos aprender o verdadeiro companheirismo e experimentar a verdade do Novo Testamento, que é sermos unidos e dependentes um dos outros. Nós dependemos um do outro, né, para edificar o corpo de Cristo. Como ele fala, né, nós somos partes de um corpo, cada um exerce a função de um membro, e um membro não funciona bem sem o outro para fazer a função completa, né? Nós dependemos um dos outros. E em 1 João 13:16 vai dizer: nisto conhecemos o que é amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Esse é o tipo de amor sacrificial que Deus espera que você demonstre pelos seus irmãos, né? Uma disposição para amá-los da mesma forma que Jesus o amou. A gente falou ontem sobre o amor aos outros, né? Mas que Deus deixa claro que principalmente nós temos que amar aos nossos irmãos, né? Nossa família em Cristo. Então esse amor que Ele quer que nós tenhamos, né? Com a nossa família. E a família eclesiástica ajuda a desenvolver músculos espirituais.
Em Efésios 4,16 vai dizer: à medida que cada parte realiza o seu trabalho em especial, ela coopera para o crescimento das outras partes, para que todo o corpo seja saudável, crescendo e cheio de amor. Ou seja, ao estarmos juntos, né, nós desenvolvemos, como eu falei, não só a nossa fé, mas a fé dos outros. E no Novo Testamento recebemos várias ordens sobre amar uns aos outros, orar uns pelos outros, saudar uns aos outros, aceitar uns aos outros, submeter uns aos outros, servir uns aos outros, admoestar uns aos outros, ensinar uns aos outros. Ou seja, o que Jesus quer que a gente faça é em união, é em comunidade, é em companheirismo. Então, por isso, essas são as responsabilidades familiares que Deus espera que você cumpra na sua comunidade local. E a verdadeira maturidade espiritual se manifesta nos nossos relacionamentos. O quanto que a gente ama o próximo, o quanto que a gente está disposto a ajudar os próximos, como que a gente está disposto a honrar uns aos outros, enfim. E a gente cresce mais forte e mais rapidamente quando a gente está em comunidade, quando um ajuda o outro, quando um fortalece o outro, quando um admoesta o outro, ou seja, nós precisamos estar juntos para crescer de forma mais rápida, de forma mais forte. E o quarto ponto aqui que ele fala, né, o corpo de Cristo precisa de você. Em 1 Coríntios 12:7 diz: o dom espiritual é dado a cada um de nós, visando ajudar toda a igreja, né? Que a gente falou sobre dons, habilidades e funções. A comunidade local é um lugar planejado por Deus para que você descubra, desenvolva e utilize seus talentos para edificação do corpo, né? Quando a gente falou sobre dons, a gente falou que os dons não são para edificar a nós mesmos, e sim para edificar o corpo. Então, é através desses dons que a igreja precisa que você esteja ali fortalecendo. E você participará da missão de Cristo no mundo. A igreja é um instrumento do Senhor neste mundo. Não devemos apenas ser exemplo de amor de Deus amando uns aos outros, também devemos transmiti-los em conjunto ao restante do mundo. Ele realiza sua obra no mundo por meio de nós, e cada um tem uma contribuição para dar. A igreja, né, é uma forma de Deus realizar a missão dele no mundo, de alcançar outras pessoas, e cada um de nós tem uma contribuição para dar nesta missão. E a família eclesiástica irá impedi-lo de retroceder. Hebreus 3:13 vai dizer: encorajem-se uns aos outros todos os dias, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, né? A união dos cristãos numa comunidade local tem o objetivo também de fortalecer uns aos outros, de um estar preocupado com o outro, para que a gente não possa vir a retroceder na nossa fé e a se entregar ao pecado, né? E Tiago adverte: prezados amigos, se vocês conhecem alguém que se desviou da verdade, não desistam dessa pessoa. Façam tudo para trazê-la de volta e terão resgatado uma vida preciosa da destruição e impedido que ela se afaste de Deus. Então, quando a gente faz parte dessa comunidade local, nós devemos também desempenhar esse papel. Se você vê na sua igreja hoje que alguma pessoa tem se afastado, tem vivido esse esfriamento espiritual, como a gente tem dito, tem começado a faltar cultos, tem começado a faltar células, connects, que você venha exercer esse seu papel de comunidade e conversar, né, e não desistir dessa pessoa, da forma que você possa fortalecê-la em fé e trazê-la de volta a Cristo. E Satanás, ele fica muito feliz quando ele vê, né, fiéis afastados, desligados do corpo, isolados da família de Deus e indiferentes para seus líderes espirituais, pois sabe que tais crentes estão indefesos e impotentes contra as suas estratégias, né? Ele fica muito feliz quando ele vê essas pessoas se desligando, tendo esse esfriamento, se afastando, porque ele sabe que essas pessoas vão ficar enfraquecidas quando elas estiverem fora da comunhão com o corpo de Cristo, né? E
Na igreja a gente consegue exercer os 5 propósitos principais que Deus tem para nossa vida. Nós já falamos sobre adoração, né? Sobre amar a Deus. Agora estamos falando sobre a questão de você pertencer a um lugar, de fazer parte da família de Deus, né? A comunhão, né? E ele fala aqui: a adoração ajuda-o a se concentrar em Deus. A comunhão ajuda-o a enfrentar os problemas da vida. O discipulado ajuda-o a fortalecer a fé. O ministério ajuda a descobrir os seus talentos e o evangelismo ajuda a cumprir sua missão. Ou seja, na igreja a gente exerce todos esses propósitos que Deus tem na nossa vida. Por isso é importantíssimo que você esteja inserido numa comunidade local. Se hoje você está assistindo esses vídeos e por acaso não faz parte de nenhuma igreja local, venha conhecê-la, venha buscar estar ali visitando outras igrejas e se inserir realmente com comprometimento e compromisso, responsabilidade dentro do corpo de Cristo para você exercer a sua verdadeira função, né? E essa escolha é nossa, né? Existe uma diferença entre frequentar uma igreja e a ser membro dela. Está nesse comprometimento, né? O que eu acabei de falar. A gente precisa se comprometer a exercer o propósito de Deus que Ele tem para nossas vidas nessa igreja. Nós usarmos os nossos dons, os nossos talentos, as nossas habilidades em prol de edificar o corpo de Cristo e alcançar outras pessoas. E Paulo relata, né? Primeiro, eles deram a si mesmo ao Senhor e depois, pela vontade de Deus, eles se deram a nós também. Primeiro, as pessoas costumam aceitar a Jesus, né? Dar a sua vida a Cristo, renascer novamente. Mas depois, o próximo passo é realmente começar a servir dentro de uma igreja local para se entregar uns aos outros, né? Para você exercer esse amor um pelos outros, para você edificar o corpo de Cristo, para você alcançar outras pessoas e exercer a missão que Deus tem para a igreja. E você se torna cristão ao se comprometer com Cristo, mas se torna membro de uma igreja ao se comprometer com um grupo específico de fiéis, né? O que eu acabei de falar. A primeira decisão de você se comprometer com Cristo te traz a salvação. E a segunda decisão de você se comprometer com a igreja te traz a comunhão, que é muito importante para a vida espiritual. E para a gente refletir no nosso dia de hoje, sou chamado para pertencer, não apenas para crer. Nós não fomos chamados apenas para crer em Cristo Jesus. Isso é muito, muito importante. Mas nós devemos pertencer ao corpo de Cristo, a uma família local e exercer nossas habilidades e dons ali para edificar o corpo de Cristo. E um versículo para a gente memorizar e meditar nesse dia é 2 Coríntios 8:5. Assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. E a pergunta para você meditar: meu nível de envolvimento em minha igreja local demonstra que amo e estou comprometido com a família de Deus? Reflita nesse dia de hoje, se neste momento que você está frequentando a sua igreja, você está comprometido verdadeiramente a amar e a se comprometer com a família de Deus, ou se você está apenas frequentando. Você está comprometido com a edificação da igreja ou você apenas está no banco? Você está comprometido em servir aos outros que estão ali, a ajudar, a honrar, a admoestar, ou você está apenas indo lá nos domingos ouvir o seu pastor falar? Então, que você venha refletir nesse dia se você está verdadeiramente cumprindo a missão que Deus te deu, que é edificar o corpo de Cristo, né? Reflita nesse dia, isso é muito importante para nosso desenvolvimento espiritual e para o amadurecimento da nossa fé, tá bom? Então, eu espero que esse tema de hoje tenha te colocado para refletir verdadeiramente. E eu te espero aqui amanhã para nosso próximo vídeo. Tenha um dia abençoado por Deus.